Você demora para pegar no sono? Você fica rolando, brigando com o travesseiro, olhando para o relógio, as horas não passam. De repente você começa a fazer a conta de quanto tempo demora para você voltar a ter que acordar, trabalhar. Ou não, você pega no sono facilmente, acorda no meio da noite, só que parece que a sua cabeça não para, ou o corpo está inquieto, você não consegue voltar a dormir e você fica muito irritado e cansado o dia todo. Bom, se isso é algo frequente para você, se você tem esses períodos, você não está sozinho, isso é super normal e existem várias causas para isso, inclusive o mundo que nós vivemos ele predispõe a isso e existem estratégias altamente eficientes para tanto aliviar quanto para tratar, curar de forma definitiva a insônia usando métodos não medicamentosos. Aliás, não existe nenhum remédio que trate a insônia, que produza algo parecido com o sono natural. Nesse vídeo de hoje, vou falar para você, com base nas evidências que nós temos, com base na minha experiência, os 5 melhores óleos essenciais, aromaterapia, para ajudar você a pegar no sono de forma mais fácil e acordar com mais disposição. Olá, para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, que tem o objetivo tanto de educar quanto de dar para vocês intervenções, ferramentas práticas não medicamentosas que vocês possam usar aí na sua casa e que possam ser eficientes e que possam ser, claro, testadas, comprovadas na vida real. Bom, vou falar agora então desses óleos essenciais para o sono, porque de fato o sono ele é uma das necessidades fundamentais do corpo humano, né? Assim como o corpo humano ele precisa comer, ele precisa, enfim, de água, ele precisa de sono, ele precisa de contato humano, ele precisa de contato com a natureza, precisa de exercício físico, de movimento, ele precisa de alimentação. O sono ele está na mesma categoria, na mesma ordem de importância, né? O sono é um processo muito ativo, eu falo disso em outros vídeos, né? A gente não desliga o cérebro e ele tem várias fases, você deve ter ouvido falar nisso, né? Uma fase REM, que é a fase em que a gente sonha, e a fase não REM, que tem sono leve, sono profundo. O sono REM normalmente está relacionado a gente conseguir ter armazenar as memórias do dia, então elas ficam lá meio estocadas, só que se a gente não dorme elas evaporam, a gente armazena elas no arquivo no sono. E também para dar um significado emocional para essas memórias. Enquanto que o sono não REM é fundamental para a nossa energia física, para a restauração das fibras musculares. Se você faz musculação, você precisa ter sono não REM profundo para poder, né, de fato, crescer o músculo. É muito responsável pela testosterona, pelo hormônio do crescimento, pelo próprio GH. Então o sono não REM recupera o corpo, enquanto o sono REM recupera a mente. É isso, e quando a gente tem noites em que nós temos dificuldade para começar a dormir, ou nós acordamos várias vezes e demoramos para voltar a dormir, ou a gente acorda com aquela sensação de que parece que passou um caminhão em cima da gente, é muito possível que nós estejamos ou que nós tenhamos tido, né, um quadro de insônia, uma noite de qualidade ruim. O fato é que o sono ele é importantíssimo então para essas funções, além de regular o sistema imune. Ele tem como 2 principais funções, uma delas é prevenir Alzheimer, então o sono ele limpa o cérebro e previne Alzheimer. E a segunda função dele, pouco falada, é ele previne quadros psiquiátricos. Então a falta de sono ou uma privação de sono é o fator isoladamente de risco mais poderoso que nós conhecemos para qualquer quadro psiquiátrico, principalmente para a depressão. Então, se você tem um quadro de insônia crônica, ou seja, se você tem dificuldade para pegar no sono, manter o sono, ou acordar de forma disposta de manhã, isso durando 3 vezes por semana por mais de 3 meses, se você continuar com isso aí ao longo de 3 anos, você vai ter no mínimo 4 vezes mais risco de depressão do que se você não tivesse insônia, né? E, bom, você vai ter 16 vezes mais risco de dependência química também. Mas é o principal fator de risco para depressão, é a insônia. Não que os outros não sejam importantes e não que não existam outros.
A gente também precisa de vários fatores atacando o nosso corpo para que a gente entre em depressão. Nosso corpo ele não é frágil desse jeito aqui. Hoje em dia a gente tem como uma tempestade perfeita, né? Depressão, eu falo mais especificamente em outros vídeos e falo também na Maratona Supere a Depressão, que é um evento gratuito, totalmente gratuito, com aulas e com lives em que eu dou o passo a passo, um plano organizado de qual é o melhor tratamento para a depressão, de acordo com as evidências científicas atuais, né, de cada momento, né? Ele está desde 2019, já foi mudado algumas vezes, e esse plano é um plano que ele envolve métodos não medicamentosos, e é um plano que serve tanto para quem usa remédio, para quem não usa, para quem tem transtorno depressão bipolar, para quem já usou todos os remédios e acha que não tem jeito, e também para quem quer ajudar ou aprender mais. Então lá é basicamente para você ter técnicas que sejam úteis, que funcionem para você empregar no seu dia a dia e um passo a passo de qual que é o melhor tratamento para a depressão, um tratamento que visa a remissão, a recuperação e a prevenção, ou seja, um tratamento curativo. E isso aí, esse plano a gente sempre contempla os percalços na pista, né? Então é um plano que de fato tem ali, sempre tem uma saída independentemente do que ocorra, porque também é um quadro altamente prevalente, mas altamente tratável, tá? E também altamente tratável sem remédios. Então, se você quiser saber esse plano, tanto para você quanto para ajudar alguém, e quer ter acesso a técnicas que possam ser úteis a partir do primeiro dia, eu convido você a se inscrever no link que está aqui abaixo. Bom, mas vamos lá. Vamos para os óleos essenciais. Eles funcionam? Funcionam. Basicamente, eles funcionam por uma inspiração no nervo oftálmico. Ele tem uma conexão direta com alguns centros, principalmente centros que regulam emoções, como o nosso hipotálamo, hipocampo e a amígdala, né? Então, eles têm uma conexão direta com isso. Agora, eu tenho que ser bem sincero. Se você tem uma insônia que dura mais do que 3 meses, ou seja, você tem 3 dias por semana de insônia, e isso está durando 3 meses ou mais, é pouco provável que somente os óleos essenciais vão te ajudar. Por quê? Porque nesse período é muito provável, isso basicamente porque nós estudamos, que você tem um quadro de insônia crônica, que basicamente quer dizer o quê? Quer dizer que provavelmente houve um condicionamento, ou seja, um aprendizado do seu corpo a ter insônia à noite. Nosso corpo ele aprende as coisas por repetição, e uma vez que nós aprendemos algo e fica aquilo intuitivo, é muito difícil a gente mudar isso. Até porque no sono, as estratégias que a gente usa normalmente no dia a dia, que é, quanto mais eu me esforçar, mais eu vou conseguir. Para dormir isso é totalmente errado, né? Quanto mais você se esforça para dormir, menos você dorme. Então, só para ter essa clareza que isso daqui, os óleos essenciais, eles podem ser excepcionalmente eficazes e únicas terapias para insônias agudas, que durem até mais ou menos 3 meses, de 1 a 3 meses mais ou menos. Mais do que 3 meses, provavelmente vai precisar de outras estratégias que não são medicamentosas, mas são mais incisivas, que não são higiene de sono também. Higiene de sono é igual escovar o dente. Todo mundo é bom fazer, tá? Higiene de sono não trata insônia nenhuma não, tá bom? Se você tentou fazer tudo aquilo e não melhorou a insônia, você é totalmente normal, só que não te contaram isso, tá? O tipo de tratamento padrão ouro para insônia, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que a higiene do sono é uma parte muito pequenininha, tá? Não funciona para tratar nada não, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar desses óleos essenciais. Número 1, lavanda, né? A lavanda ela é um coringa, serve para tudo, sim. 2 componentes, né, que ela tem, o linalol e tem a linalila, na verdade, né? Ela foi estudada, na verdade, ela é um suplemento que tem evidência para ansiedade, tem evidência para insônia, tem evidência para depressão, e todas essas indicações, ela tem evidências assim de níveis muito altos, ou seja, tem estudos bem feitos, meta-análises de estudos, que é a análise da análise, e mostrando que de fato ela é significativamente superior a não usar nada ou a usar um placebo. Então assim, ela de fato está ali como sempre uma opção, uma carta na manga, né? Eu oriento sempre, quando você for usar esses óleos, nunca usar de forma assim, como massagem. Por quê? Porque você não sabe a sua reação alérgica, né? E sempre você fazer um teste ali antes, né, no ambiente mais aberto, por pouco tempo, para ver se você também não tem nenhuma reação muito forte. E sempre testar um de cada vez, tá? Mas ela costuma ser muito segura,
tá? A lavanda, ela foi testada como óleo essencial, mas em mulheres, mais em jovens e principalmente em mulheres com quadros de insônia e depressão pós-parto. E ela se mostrou eficaz para todos esses quadros, tá? Os óleos essenciais, eles devem ser diluídos e colocados num difusor. E cada óleo essencial ele tem uma nota. O que são as notas dos óleos essenciais? Notas que eles são basicamente o quanto de tempo eles demoram para evaporar. E aí, se você quiser fazer uma mistura de óleos essenciais, essas notas importam, tá? Mas eu vou escrever na descrição do vídeo todas enfim, a quantidade de gotas e as misturas que podem ser feitas, tá bom? De cada um deles que eu vou falar. Então não se preocupe com isso, tá? A lavanda, o objetivo dela é basicamente atuar em sintomas de ansiedade, às vezes diminuir um pouco o hiperalerta, ela pode diminuir um pouco a angústia, caso você tenha também, né? Angústia é diferente de ansiedade, pela nossa definição. Angústia é um aperto que paralisa. Ansiedade, você pode até ter um aperto, um sufocamento, mas você quer sair correndo, tá bom? Então, a lavanda sempre está lá presente, tá? Número 2, a bergamota, né? Isso daí já é diferente, então, para insônia em relação à ansiedade, que eu fiz um outro vídeo também que não tinha a bergamota, né? A bergamota, basicamente ela estimula o sistema parasimpático. E isso faz com que ela tenha as pessoas tenham um relaxamento, tenham até também uma queda da pressão arterial, porque dilata os vasos sanguíneos. Então tem que ter cuidado caso você tome algum remédio para pressão. Sempre é importante falar com o seu médico antes de introduzir qualquer coisa que você veja na internet, tá bom? Porque tudo pode interagir com tudo, às vezes a gente não tem muita ideia, tá? Sinceramente, a bergamota ela está presente em quase todos os estudos, ela sempre está lá, é um coringa. Mas não existe um estudo sozinho com ela, sempre é ela e mais algum outro. Mas como ela está presente em vários estudos, e assim, não tem estudos de super boa qualidade para nenhum dos óleos essenciais, mas como que ela está presente, então de fato eu escolhi colocá-la porque ela é o fator comum de vários estudos que mistura-se com várias outras coisas. Por exemplo, teve um estudo de bergamota com sândalo que demonstrou que houve uma melhora de sono em 64% das pessoas do grupo que tentou fazer isso, tanto em termos de tempo total de sono quanto em termos de qualidade de sono. Então a bergamota é um óleo essencial que vale a pena testar. Tem o terceiro, que é o óleo essencial de camomila. Camomila tem dois tipos. Tem a camomila romana e tem a camomila alemã. Tá, qual é a diferença delas, né? Basicamente a romana tem mais a ver com essa questão de ansiedade de sono, enquanto a camomila alemã tem mais a ver com efeitos analgésicos para dor. Claro, pode ser que você tenha insônia e isso seja associado a um quadro de dor que esteja impedindo você de dormir. Pode ser que seja o contrário também, porque se você tem períodos de insônia prolongados, você vai ter mais sensibilidade à dor. Só que de fato o que dá sono mesmo é a camomila romana, tá? Então a camomila romana ela está associada a um sono, uma diminuição de ansiedade. Ela foi testada em poucos estudos, mas foi testada em grupos bem difíceis. Por exemplo, ela foi testada em grupos de enfermeiros que davam plantões em turno e também mulheres grávidas que têm dificuldades de sono pela própria condição, e mesmo assim ela se mostrou eficaz para melhorar o tempo total de sono e também a qualidade de sono nessas pessoas, tá? Então a camomila romana, tá? Número 4 é o cedro, óleo mineral de cedro madeira. Você vai encontrar uns nomes estranhos aí em termos de suplemento, né? Madeira da China, uns negócios desses. Mas assim, o que importa mesmo, na verdade, não é o nome que você vai ver, você tem que ver na embalagem se tem escrito que tem um componente chamado cedrol. Cedro, então tem o cedrol, que o pessoal é muito criativo, né? Que é um dos componentes do cedro, de madeira de cedro, ou cedro, óleo de cedro de madeira, né? Em inglês é cedarwood. Aqui você pode encontrar cedro madeira da China, enfim, vê no rótulo, você tem que ser
Cedrol. Esse Cedrol ele também tem uma ação importante no sistema parasimpático, então ele também tem aquela questão de poder baixar a pressão, de deixar, né, você ali mais, né, relaxado, às vezes dá uma relaxada demais, então é importante você tomar, não levantar abruptamente para não ter essa queda de pressão e falar com o seu médico se você toma qualquer remédio, qualquer que seja, né, principalmente um remédio antihipertensivo, né. Esse óleo essencial, né, de cedro, ele demora um tempo maior para fazer efeito. Então, o que foi observado nos estudos, tiveram poucos estudos, né, mas esse também foi um estudo que teve, eu acho que, se eu não me engano, um estudo com médicos, mas ele demorou um tempo maior para fazer efeito, cerca de 20 dias, o que não é igual aos outros. Os outros tendem a ter efeitos mais rapidamente, e ele melhorou o tempo total de sono e ele diminuiu a quantidade de despertares precoces. Olha que interessante. Despertar precoce seria uma insônia do tipo terminal, né? Seria aquela insônia da depressão melancólica clássica, que na verdade isso é um nome meio bobo também, porque uma grande parte das depressões elas não vão se encaixar nisso, e a depressão clássica ela nem é a mais prevalente das depressões. Antes de continuar o vídeo, não posso deixar de te avisar que nos próximos dias vai acontecer a Maratona Supere a Depressão, que é um evento online gratuito em que você vai aprender como superar o desânimo, a falta de energia, a tristeza profunda. Nessa maratona eu vou te mostrar técnicas práticas para que você possa recuperar a vitalidade, a alegria de viver. São técnicas não medicamentosas que são comprovadas cientificamente e que milhares de pessoas, tanto no mundo quanto no Brasil, já testaram, e técnicas que têm o poder de tratar definitivamente a sua depressão sem recaídas. Aqui embaixo do vídeo tem um link para você se inscrever gratuitamente e entrar no grupo de WhatsApp para não perder nenhum material. Não perca essa oportunidade, faça agora a sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp, você não vai perder nenhum PDF, e vamos continuar com o vídeo. Esse despertar precoce, você acorda mais do que meia hora do tempo planejado que você tinha colocado para dormir e não consegue voltar a dormir mais. Ou você vai fazer alguma coisa, ou às vezes você fica pensando coisas do passado, às vezes fica passando arrependimentos, às vezes preocupações, e nada é muito resolutivo, né? Então o cedro, o óleo essencial de cedro de madeira, se mostrou especificamente eficaz para aumentar o tempo total, e poucos estudos, mas teoricamente ele se mostrou específico aí, com uma eficácia mais específica para esse despertar precoce, para quem acorda antes da hora, tá bom? E o último é um que talvez vocês tenham ouvido falar a primeira parte, a segunda não, que é a sálvia esclareia, né? Que ela é parecida com a sálvia que a gente conhece da sálvia mesmo, né? Mas essa é a sálvia esclareia, né? Uma outra família aí. Ela está associada, ela tem evidências de eficácia como óleo essencial para sono, para depressão, e por que ela faz isso, né? Então ela tem para esses dois elementos. Porque, digamos de forma hipotética, por que hipotética? A gente não tem certeza muito de nada, ninguém faz um estudo super rebuscado, investigar tanto isso, sendo bem sincero, então a gente vai meio que cogitando, mas aparentemente funciona assim, tá? Ela ajuda no sono, ajuda na depressão, e ela tem um efeito, basicamente, além de sedativo, um efeito anti-inflamatório. Muito provavelmente por isso que ela ajuda na depressão. Não é que ela cura a depressão, mas ela promove um auxílio por um efeito de diminuir, digamos, os efeitos tóxicos que o excesso de cortisol causa no hipotálamo. Não precisa saber tudo isso? Não precisa. Mas, resumindo, ela melhora essas duas coisas, e pode ser que isso seja como se fosse ali um trunfo em termos, se você tem aquela depressão, se você tem insônia com depressão, que pela manhã normalmente é muito difícil de você levantar, e existem quadros depressivos, aliás a maioria deles também tem muitos prejuízos de memória, principalmente de memória recente. Você fala com a pessoa, de repente você esquece o que a pessoa acabou de te pedir para fazer. Se a pessoa te pediu 3 coisas, você lembra de 2, olha lá, esquece a outra. Essa dificuldade de lembrar palavras, de lembrar conversas recentes é comum na depressão. Então, aí a sálvia esclareia poderia ter alguma ação para ajudar, e ela também foi estudada com um grupo de médicos, né? E médicos não são uma população tão simples de estudar,
E aparentemente ela tem um efeito sim também, né, além dessa questão de moderar o cortisol, um efeito de relaxamento, provavelmente porque ela também ativa o sistema parasimpático, porque esses médicos eles tiveram objetivamente uma menor frequência cardíaca, uma menor pressão arterial e menores níveis de ansiedade, e eles tenderam a pegar no sono mais fácil. E médico não é fácil para fazer isso. Então, de fato, a sálvia esclareia, ela é um outro ativo. Você já conhecia esses óleos? Eu vou colocar aqui embaixo da descrição, caso você queira fazer um blend, qual que seria a proporção dessas notas aí. Mas não é um negócio difícil, tá? Tem uma tabela e as notas, basicamente a gente mistura notas de alguns óleos que evaporam muito rápido com outros que evaporam mais lentamente. É basicamente isso, mas eu vou deixar tudo escrito aqui, deixando bem claro, tá? Isso daqui vai te ajudar, e vai te ajudar às vezes como algo que seja um tratamento, até nem é um tratamento, né? Uma intervenção que não precisa ser feito mais nada se você tiver um quadro de insônia por estresse que está durando ali de 1 a 3 meses. Agora, mais do que 3 meses, ou se está associado já a um quadro de insônia ou a algum outro quadro psiquiátrico, não tem problema, você pode usar também, mas você vai ter que usar os tratamentos de primeira linha para esses outros quadros. Por que chamam de primeira linha? Porque eles não só melhoram, mas como eles têm um tamanho de melhora que é quantificável, que é capaz de fazer a pessoa voltar realmente a retomar a vida. É um tamanho de melhora que pode levar a pessoa a recuperar aquilo que esses quadros costumam roubar em termos de função social, em termos de relacionamento, em termos de energia, em termos de vitalidade, tá? Então, se você não tem insônia há mais de 3 meses, não tem depressão, nem ansiedade, vai nos óleos essenciais. Se não, você pode continuar, mas tem que tratar os outros quadros com estratégias de primeira linha, que normalmente elas vão envolver, de forma não medicamentosa, algumas técnicas da terapia cognitivo-comportamental, mas todas elas são específicas para cada um dos quadros, tá? Terapia cognitivo-comportamental é igual a musculação para neurônio, para sinapse, é igual a treino de formar novas conexões, ou seja, é uma musculação para reativar áreas do cérebro. Então, não importa muito o nome que dê, toda terapia cognitivo-comportamental é prática, tem que ter exercício para você fazer fora da terapia. Se você fez terapia que não teve isso, é uma boa notícia, porque não tem como melhorar nenhum quadro relacionado à saúde mental. Não estou dizendo que as outras terapias elas não tenham valor, mas para quadros de saúde mental a gente precisa dessa repetição, desse ataque, dessa musculação para construir ali como se fosse uma casinha de tijolos, né? Como se fosse ali uma estrutura de muita sinapse, de fato aumenta o número de sinapses, que isso permite com que a gente tire o remédio e que a gente fique bem mesmo tomando esses trancos aí que a vida dá, tá bom? Escreve aqui embaixo se você já usou algum desses óleos, se você usa, se você já conhecia, e também olha aqui o que eu vou colocar de receitinha. E se você quer saber mais sobre depressão, se inscreve na maratona e deixa aqui o seu like, compartilha, porque estamos vivendo aí um caos em termos de saúde mental mundial, um caos que fica sempre escondido, porque ninguém fala sobre saúde mental, só que a ideia é que é uma batalha e que nós precisamos de guerreiros aí. Eu conto com vocês para serem guerreiros e espalhar essa informação para quem você acha que possa se beneficiar, que seria basicamente 100% das pessoas, até para aquelas que você não gosta, manda mesmo assim, né? E para aquelas que você quer ajudar também, porque santo de casa não faz milagre, e às vezes água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Manda ali, quem sabe a pessoa vê, tá certo? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.